nesta quinta-feira com um convidado internacional. Hoje estamos recebendo o Guilherme, ali de Porto Soares, né? Guilhermo, ali como é conhecido, né? Guilhermo Flores Colombo. Ele trabalha comigo ali em Porto Soares, na igreja neotestamentária de Porto Soares. Temos o ministério ali, na direção daquela obra ali em Porto Soares. Então, Guilherme é esse meu companheiro que estamos juntos todos esses anos aí, vários anos trabalhando com aquela obra em Porto Soares. Ele tem sido fiel ali na obra, dirigindo, pregando o evangelho, né? Dando toda a assistência necessária para aquela igreja continuar firme ali dentro da vontade do Senhor, que é o mais importante, né? Zeloso pela obra do Senhor, muito cuidadoso. Então, assim estamos ali em Porto Soares, Guilherme. E hoje eu convidei para ele participar também do Toque do Dia. Então, hoje vamos ver o que Deus tem colocado no coração do Guilherme para ele comunicar a todos vocês, né? O que Deus tem dado para ele, né? O que tem falado nesses dias que estamos passando, né? Já 1 ano e meio nessa pandemia, e Deus tem mexido em nossos corações, nas nossas vidas, né? No emocional, no espiritual. Então, Guilherme tem uma palavra essa noite no Toque do Dia, para deixar gravada aqui no Toque do Dia. Então, vamos chamar então Guilherme. Guilherme, por favor, chega até aqui e dá sua palavra para o Toque do Dia, tá? Bem, cumprimentar todos os irmãos, ouvintes também que estão seguindo o Toque do Dia aqui, mas antes disso, agradecer, né, o trabalho que está fazendo o irmão Marcos. Ele já adiantou que nós estamos na obra em Porto Soares, né, na Bolívia, e um trabalho já de muitos anos, e graças a Deus, nas lutas, nas vitórias, junto com Deus, segurando a mão de Jesus Cristo, nós podemos continuar a obra e vencer todas as barreiras que o inimigo traz. Então, essa oportunidade que tenho nesse momento aqui para poder compartilhar com vocês, irmãos, é um tema importante que é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, né? Mas vamos ver como o Senhor nos ajuda a poder acrescentar alguma coisa a mais do que Ele pode falar hoje, essa noite, nos nossos corações, e aplicar e praticar nas nossas vidas. Então, o tema de hoje é Jó, livro de Jó, um homem reto e íntegro, né? Uma história muito conhecida, mas nós vamos ler a primeira parte do primeiro capítulo de Jó, do versículo 1 a 10. O capítulo tem até versículo 22, mas até o versículo 10 vamos ver o contexto dessa primeira parte desse capítulo, o que é realmente o caráter, né? O perfil, podíamos dizer, de Jó, e como podemos nós aplicar na nossa vida. Então, eu vou iniciar com uma introdução, um pouco porque o livro tem muitas situações que se dão no livro de Jó, não? Que um livro, geralmente, se diz que foi escrito por Moisés. Alguns falam aqui que o próprio Jó, e outros também, personagens bíblicos que tenham escrito esse livro. Mas, além disso, o importante dessa primeira parte que nós vamos falar do capítulo 1, nós vamos ver Jó, um homem perfeito no olhar de Deus, né? Um homem perfeito, íntegro, sem pecado. Essa era a ideia. Mas quando se diz sem pecado, não quer dizer que ele não tinha tentação do diabo, de Satanás. Mas, porém, ele era um homem muito mais entregado sua vida ao Senhor. Então, é um livro que revela mais que outras coisas a força do bem contra o mal, né? Mas Satanás, o inimigo, ele procurava sempre atacar os justos, aquelas pessoas que Deus dava aquela oportunidade, aquela essência de um verdadeiro cristão.
E Jó era aquela pessoa que Satanás procurava destruir. Então, vamos ver agora, para entrar já no tema, é que vamos fixar na pessoa de Jó, né? E vamos ver alguns aspectos importantes. Vamos ver as características dele no caminhar, do versículo 1 a 10, do primeiro capítulo 1 de Jó. Então, eu vou ler, irmãos, essa porção da palavra e, lógico, vamos depois desenvolver passo a passo, né? A palavra do Senhor diz assim, no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecarem meus filhos e amaldiçoarem a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e seu gado se tem aumentado na terra. Vamos começar analisando algum aspecto importante do Jó. Nós já lemos essa primeira parte, onde era um homem já rico, um homem que tinha muitas terras, e era o mais rico da região do país, segundo a palavra de Deus. Podemos dizer, uma linguagem mais atual, bem-sucedido na vida. Vamos ver o primeiro aspecto do Jó. Jó era perfeito e íntegro nos olhos de Deus. Então, era uma pessoa que Deus tinha uma definição sobre ele, com a integridade e a perfeição nos olhos de Deus. Quando nós lemos a primeira parte do versículo, irmão, diz: era este homem íntegro, reto e temente de Deus, e desviava-se do mal. Então, se nós começarmos a analisar essa primeira parte, irmão, era um homem íntegro. A integridade de uma pessoa, de um homem, na definição gramatical, é uma pessoa de bem, mais íntegro em todos os aspectos. Boa pessoa, correta, cumpridor da lei, etc. Então, a gente pode somar e mencionar várias qualidades pessoais de uma pessoa íntegra. E Jó tinha essas qualidades. No versículo 8, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Assim dizia Deus, o Senhor, para Satanás. Como homem, era tudo que um homem naquele tempo, e na atualidade, queria ser também.
com esse perfil, né? Quem não deseja ser um homem íntegro, honesto, transparente? Mas Jó tinha essas qualidades. Era uma coisa almejar ser essa pessoa, mas a outra é ter a qualidade, a firmeza que tinha Jó. O fato é que não houve na Terra uma pessoa como ele. E tem análises históricas paralelo à palavra de Deus que dá certeza dessa qualidade humana que tinha Jó. Porque se nós completarmos do versículo 11, do capítulo 1 até o 22, já começamos a ver as consequências dessa integridade ele com Deus, quando o inimigo começa a atacar. Começa a destruir as coisas materiais, começa a perder os filhos, começa já a guerra, diríamos. Mas nesse momento, desse mensagem, desse momento, até o versículo 10, para nós tirar o maior proveito dessa integridade, desse homem perfeito aos olhos de Deus, de uma pessoa reta, sábia. Então, o testemunho de Jó perante as pessoas, perante a família, perante os filhos, não era, quer dizer, não era um motivo só porque ele era Jó e tinha essas qualidades, mas tinha algo muito mais superior, sobrenatural, que era Deus que lhe dava essa fortaleza. Então, era uma atitude muito humana de Jó, porque ele estava sujeito a uma colocação divina sobre ele. E podemos ver em Naum, livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, o que diz? O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então, irmão, um pouquinho nós, dessa época, trazendo para nós. Diz, vou repetir o versículo, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então, Deus conhece nossos corações, meu coração. Na angústia, se eu tenho essa qualidade pouco parecida a Jó, de confiar nele, ele vai ser meu protetor. E Jó estava seguro, tinha uma fé, tinha uma entrega total. Outro aspecto de Jó, irmãos, era um homem rico. Para reforçar aquilo que nós já lemos no versículo 3. Seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, etc. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, era um homem conhecido com muita riqueza. E mais na frente, vamos ver o que o Jó faz a diferença das coisas espirituais do material. Os homens bons não sempre são ricos, né? Mas Deus tinha uma recompensa e bondade, a fidelidade de Jó, permitindo assim ser o homem mais rico do país. Então Jó, ele colocava aquela passagem que nós conhecemos da palavra, que é um mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. E as demais coisas também serão completadas. Muitas vezes na nossa vida, irmão, nós colocamos em segundo plano o primeiro mandamento de amar a Deus. E Jó deixava tudo por em cima de tudo. Primeiro estava aquela mirada, aquele olhar até Deus, porque Deus conhecia a integridade dele. Então, Jó, nessa qualidade de integridade como pessoa, como filho de Deus, como um homem que obedecia, está ligado a essa comunhão perfeita com Deus. Para ele, tudo era, em primeiro lugar, Deus. Portanto, irmão, quando falamos de um homem perfeito nos olhos de Deus, íntegro como Jó, mesmo aumentando a riqueza das pessoas que são íntegras, estou falando no nosso meio,
pessoas talvez que conhecemos, mas são dedicadas às coisas do Senhor. Deixar as coisas materiais no segundo plano praticamente não é um problema. E essas pessoas, como Jó, tanto a riqueza, até no plano espiritual, não colocam no seu coração em primeiro lugar. Sempre eles separam. E a gente estudando com maior profundidade o livro de Jó, até chegar aquelas coisas que aconteceram difíceis, que o inimigo era um confronto entre o inimigo, né, Satanás, como até agora, querendo destruir as pessoas íntegras, dedicadas, transparentes e submissas à vontade de Deus. Será que mudou muita coisa daquela época no nosso tempo? Não. Os irmãos, como Marco, minha pessoa, e outros irmãos que estão na frente da diferentes obras, diferentes igrejas da ANEL, são lutas permanentes, irmão. E aí a diferença, se nós colocamos em primeiro lugar a Deus, em nossas vidas, e deixar em segundo plano as coisas que Deus pode consertar mais na frente, mas o que Ele quer é nossa integridade, nossa retidão na nossa vida. Não é fácil, lógico, não é, mas tem que ter uma entrega para continuar. Jó era sábio. Jó era sábio. Versículo 5, o que diz a palavra? Sucedia, pois, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecarem meus filhos, e amaldiçoarem a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Era um pai entregado, era um pai, atualmente se falar, não é um pai coruja, mas ele estava colocando o Senhor em primeiro plano. Ele fazia o holocausto, ele levantava de madrugada a orar pelos filhos. E eu, por experiência também, e muitos da minha geração e outros também, eu sei que meus pais faziam a mesma coisa. Quando eu comecei a estudar Brasil, meus irmãos outros também, eu sei que meus pais oravam de madrugada. E Jó fazia esse sacerdócio também, era como um sacerdote dentro da própria família, pastoreando a família. Os filhos deles faziam as festas familiares que eles convidavam as irmãs, segundo a palavra que hemos lido. Então tinha uma vida social muito, diríamos, agitada. Mas Jó preocupado com essa situação, por quê? Porque para ele, sabendo que seus filhos jovens podiam ser tentados e podiam estar blasfemando de Deus, fazendo coisas imorais, talvez, a preocupação dele como pai, ele o que fazia? Fazia o certo. Ele não proibia, dava liberdade para eles. Mas ele fazia o que tinha que fazer. Se levantava de madrugada, fazia sacrifício, colocando a vida dos filhos na mão do Senhor. Era um intercessor, um verdadeiro sacerdócio, ele atuava na família. E nós que estamos também na obra, à frente da obra, é o nosso trabalho, de ver o rebanho, de trabalhar nessa função difícil. E Jó não proibia. Eu falei, não, agora que não proibia, mas ele sempre procurando deixar que Deus atue. E pelo que a gente vai lendo o livro de Jó, nessa primeira parte também, dá para entender que os filhos eram bem educados, bem orientados. Ele fazia a sua parte, mas ele não descansava, ele estava ainda perseverando, continuando em oração com Deus, fazendo sacrifício. Importante, irmão, quando na vida nós procuramos ter um bom viver,
viagens, programado, toda aquela programação de se dar bem na vida, né? De desfrutar, como diz o mundo. Tem que saber viver, assim dizem, aproveitar a vida. Mas nós temos que ter cuidado. É tão fácil nós programar toda, porque a gente se programa, né? Para viagem, comércio, negócios, estudo. Mas é fácil, irmão, a gente se sair rapidinho da comunhão com Deus. E aí o teu inimigo começa, ele vê uma fenda, uma coisinha leve para entrar e penetrar. Como o inimigo começou já a partir do versículo 11, 12 até o 22, a destruir a parte material de Jó. Por isso que Jó é o próprio sacerdote da família dele. Ele oferecia o sacrifício, era um pai sábio, reto ante Deus, e ele estava muito ligado profundamente a seus filhos, porque ele sabia que a juventude, nesse contexto daquela época, eles precisavam de algo mais, de uma intercessão que ele fazia como pai. Mas ele não atuava com uma vontade humana autoritária. Ele pedia a Deus. Então, nessa integridade, nessa retidão do trabalho que fazia Jó, era importante na família dele. E se nós trasladamos, irmãos, daquela época para a nossa, será que tem diferença? Da faixa etária, criança, adolescente, jovem, adulto. O jovem, no caso. O que pode ser diferente daquela época, a nossa época, é a modernidade, o veículo, a comunicação, mas a natureza humana é a mesma. O velho homem é o mesmo. As provocações do inimigo para desviar o foco e olhar hacia Deus, até Deus. Então, o mesmo problema daquela época para cá é o mesmo. Nos vemos refletido no Jó, preocupado pelos filhos, pelas festas. Ele orientava os filhos, mas ele estava totalmente focado no que ele precisava de fazer. Interceder pelos filhos. E eu sei que tem muitos irmãos que fazem o mesmo. E eu já dei exemplo da minha família, dos meus pais. O que ele almejava como uma pessoa íntegra. Para ele, o esforço material, ter os bens que ele tinha, para ele não perturbava em nada. Ele tinha outro foco na vida dele. E quantos irmãos no nosso meio, tantos irmãos com o mesmo caráter de Jó, que estão no nosso meio, e outros que têm partido. E não falo de uma atitude de religiosidade, nem de, como se diz, ser radical, conservador, ultrapassado, não. Jó levava as coisas na presença de Deus. Eu estou lembrado também da minha turma, né, de jovem, que na época de retiro, de convivência, tinha os irmãos que eu estou lembrado muito, para não citar nenhum, mas muitos irmãos que já não estão com nós, sempre refletiam sobre a conduta do jovem em relação à convivência e o bom testemunho como crente. Para nós, jovens, na época, é um pouco pesado. Para o jovem, às vezes, é difícil. Então, a época de Jó não é diferente na natureza humana, é a mesma. O que tem diferente é, logicamente, o cenário, a modernização. Mas a luta é a mesma. Jó estava protegido. No versículo 9 e 10. Para ir concluindo, diz, versículo 9 e 10. Então, respondendo Satanás ao Senhor, e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste
Recebe a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem a obra de suas mãos. Abençoaste teu gado, se tem aumentado na terra. Isaías 5, 1 e 2. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num moteiro fértil. E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. A pessoa deixou, sua família e suas terras estavam cobertos pelo cuidado especial do Senhor. Ao redor se levantavam cercas de sebes, e sebes é uma plantação impenetrável, não? É uma plantação muito tupida, muito fechada. Ele e sua família eram como a vide do Senhor. Tinha uma proteção. Irmãos, Jó foi exemplo de integridade, de entrega, de viver na retidão, cumprindo o estatuto de Deus. Ele sabia que a luta era entre o céu e a terra. E tinha um inimigo. O inimigo que até agora. E o inimigo, a função do inimigo, através do livro de Jó, é não deixar a integridade, a entrega do verdadeiro crente numa vida perfeita que o Senhor quer na nossa vida. Amados irmãos, saibam que Deus é ontem, hoje e sempre. Eu mesmo. Nosso Deus e o próprio Satanás conhece o verdadeiro cristão que caminha em integridade. Nós não podemos fingir. Não, nós temos que procurar, a exemplo de Jó, viver em integridade. Os pais querem um trabalho os pais de famílias, os lares crentes. É um trabalho, se nós começamos a imaginar a vida de Jó na atualidade, é o mesmo trabalho. Antigamente, nós tínhamos, nossos pais se preocupavam porque ele saía mais das 9 da noite, tinha que estar na nossa casa. Agora já inverteu as coisas. O perigo está dentro da casa, pela velocidade da tecnologia. Mas a função dos pais, como sacerdócio da sua família, e como sacerdócio das pessoas que estão na frente de uma obra, é ver as ovelhas, é trabalhar com integridade, com entrega, e procurar sempre a transparência nos caminhos retos que o Senhor quer na nossa vida. O justo também sofre. Saibamos, quando estamos em aflições, Deus está bem perto de nós. Quando estamos aflitos, essa pandemia está dando muita coisa que falar. Sofrimento, aflições, mas tenha certeza, irmão, que Deus está perto de nós. Ele nos protege, Ele nos dá paz. Deus usa o sofrimento da nossa vida para a sua glória. Jó é um exemplo claro da integridade, da entrega com Deus. Deus nos ama, irmãos. E não perdamos o foco de interceder por os demais, orar um por os outros, como Jó fazia por sua família. Ele sabia que sem Deus era impossível. Para ele, a riqueza para ele não valia enquanto ele estiver muito bem com Deus, porque Deus conhecia a integridade e o coração de Jó. Era isso que eu queria compartilhar, irmãos, que Deus complete, agregue, acrescente mais, o que for possível, para poder seguir, trabalhar, atuar com integridade, transparência, sabedoria, para continuar subindo, degrau por degrau, em nosso plano espiritual. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus pela palavra preciosa, né? A vida de Jó sempre tem muito para falar com cada um de nós, né? Porque tem muita informação, esse caminho reto que ele traçou, essa preocupação com a família,
né? Estava sempre presente no seu coração, ele amando Deus em primeiro lugar. A mulher dele repreendeu ele, né? Amaldiçoa seu Deus e morra. Ele disse, nasci nu e volto nu. Deus seja louvado, né? Então, Deus seja louvado. Queremos agradecer a presença de Guilherme aqui essa noite com a gente. Hoje ele fez caminho inverso. Em vez de eu ir para Porto Soares, ele veio aqui para Corumbá. Ele precisa visitar a gente aqui também. Então, eu queria agradecer por sua palavra, por sua disposição de estar aqui presente, dando esse comunicado, né, da vida de Jó. E assim queremos agradecer a atenção de todos, né? Até a próxima quinta-feira. Estaremos aqui com o toque do dia e esperando quem o Senhor vai colocar no nosso coração para anunciar a palavra de Deus, né? Assim, vários pontos de vista, pessoas que estão ativas, né, no ministério, na igreja, e que não ficou dormindo nesse tempo de pandemia, e tem uma palavra para dar, não? E então nós convidamos aqui no Toque do Dia. Então, obrigado por todos, que Deus abençoe a cada um, e que nos guarde, e que continue nos dando saúde. Amém? Um abraço a todos, uma boa noite, e assim terminamos o Toque do Dia.